Queridos irmãos e irmãs, nós estamos comentando o livro do Gênesis esses dias e hoje chegamos à segunda parte do capítulo 3. Na primeira parte, que nós lemos ontem, está a descrição do pecado original. A descrição, digamos assim, metafórica, em que, na verdade, o que o texto bíblico nos quer dizer é simplesmente que o mal surgiu no mundo por causa do abuso da liberdade do homem. Só que esse abuso traz consequências. E essas consequências são expressas nas punições que Deus dá à serpente, à mulher e ao homem depois do pecado original. Essas punições, mais do que um ato, digamos assim, extrínseco de Deus, como se uma coisa fosse o pecado e outra a punição, são consequências diretas da ação desobediente do homem. Por quê? Ao comer o fruto proibido, e é por isso que essa tentação aparece sob a forma de um fruto, o homem joga para dentro de si o mal. E isso o desagrega. E nós nascemos com essa inclinação. Uma inclinação ao mal, uma inclinação ao pecado. O Senhor Deus chamou Adão dizendo: "Onde estás?" E ele respondeu: "Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi." A primeira coisa que acontece é um bloqueio entre o homem e Deus. O homem se sente longe de Deus. Ele se sente apartado da amizade divina. E começa, portanto, a entrar naquilo que nós chamamos de incredulidade. Ao invés de apoiar a sua vida em Deus, ele se esconde. Ele passa a se esconder. De algum modo, isso está presente em todos nós. Nós temos medo de nos expormos. Nós temos dificuldade em abrir a nossa alma. Nós somos muito pudorosos quando o assunto é a nossa consciência. A gente se esquiva. Disse-lhe o Senhor Deus: "E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer?" Quer dizer, o homem, quando comete o pecado, perde as vestes da graça. Como era o estado do homem antes do pecado, segundo o relato bíblico? Era um estado contemplativo, era um estado espiritual. Então a nudez não tinha problemas para ele, porque o homem e a mulher estavam vivendo uma vida verdadeiramente espiritual. A partir do momento que eles trocam a comunhão da árvore da vida pelo conhecimento, pela capacidade de determinar o bem e o mal, a partir desse momento, se sentem nus. É como se caíssem da condição anterior na qual eles estavam, e ao invés de terem os olhos e a mente totalmente tomados pela consideração de Deus, ao invés de estarem absorvidos na deidade de Deus, eles olham
para a sua condição humana, natural, e se envergonham, se escondem. Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Começa a alienação de culpa. O culpado é o outro. E nós estamos sempre procurando culpados ao longo da história, né? Existem correntes até da psicologia que estão baseadas nessa ideia de que a culpa sempre é dos pais. A culpa vem sempre da família. Como se fosse possível haver pais ou mães perfeitos, né? Ou seja, o homem sempre está tentando lidar com esse negócio chamado culpa. E sempre tem angústia de perguntar de quem é a culpa, porque dói demais assumi-la. Então ele transfere para a mulher e, por tabela, para Deus. A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore. Ou seja, até Deus tem culpa. Como é difícil assumir a nossa responsabilidade. A gente sempre leva tudo para o plano mágico. Não, mas se não tivesse acontecido isso, as coisas teriam sido diferentes. Olha, o acaso está acontecendo assim. Olha, as coisas parecem que estão todas desandando, tudo está, parece que, conspirando contra mim. Não, não tem nada disso, são as minhas escolhas. São as minhas escolhas. Quando eu escolho um caminho difícil, eu não posso esperar facilidades. E Deus não tem nada a ver com isso. Eu preciso olhar para a minha culpa. Adão transfere a culpa para a mulher e, por tabela, para Deus. A mulher responde, disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Mais uma vez, transfere a culpa para o diabo. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos. Com essa maldição, né? Mas antes disso, ela transfere a culpa para o diabo, que é outra coisa que a gente faz com muita frequência. Não é o diabo. Tá bom, tem mesmo, mas a gente não é flor que se cheire. Uma vez que eu estava no seminário, contaram uma anedota, né? Tinha um seminarista que roubava a geladeira de madrugada e fritava um ovo. E o cheiro de ovo subia. Aí o reitor trancou a despensa. Aí parou o cheiro de ovo. Quando foi um dia, para as 3 da manhã, de novo o cheiro de ovo. Ele falou: mas como é possível? Pois é, ele tinha ido na despensa durante o dia, roubou o ovo e foi fritar o ovo dele 3 horas da manhã. Só que, como a cozinha também estava fechada, o que ele fez? Ele pegou a patena, passou óleo, colocou o ovo em cima da lamparina do sacrário, ele foi fazendo assim, para fritar o ovo, né? Aí o reitor chegou e viu aquela cena macabra e disse: escuta, mas que horror, por que você fez essa desgraça, né? Aí ele falou: não, não sou eu, foi o diabo que me tentou. Aí apareceu o diabo e falou: essa não, nem eu teria uma ideia tão ruim que nem essa. Né? A gente gosta de jogar a culpa no diabo como alternativa para se livrar da responsabilidade pelo que a gente faz. É muito difícil. Uma pessoa ser sincera, bater no peito e dizer: eu errei. Nossa,
É mais fácil jogar para a casualidade, para as estruturas sociais. Diz, não, é que o mundo, é que o capitalismo, é que foram meus pais, a minha criação, é que o meu sangue, a minha genealogia, porque, não, o Brasil também, eu vou te contar. A gente joga as culpas para todo mundo, e quando não tem mais ninguém, é o diabo mesmo. Já que ele é invisível e não tem defesa, e é mal para valer, então despeja no capiroto. E, de fato, Deus diz à serpente, porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Quer dizer que o lugar do diabo é com o ventre na terra e comendo pó. Essa é a posição em que Deus o colocou. Mas aí vem o primeiro evangelho, a primeira boa notícia da Bíblia, que os padres da igreja chamavam de proto-evangelho. Proto, em grego, significa primeiro. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência, o hebraico diz entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça. E o esta aqui está bem traduzido, porque no hebraico é ambíguo. Quem vai esmagar a cabeça? É a mulher ou a descendência da mulher? Na verdade, as duas coisas. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nós temos, no proto-evangelho, a promessa da redenção. Ou seja, o pecado criou um problema insolúvel. Um problema de que o homem não pode se salvar. O homem se danificou, se estragou. Não absolutamente, como dizia Lutero e Calvino, com a doutrina da total corrupção, não é verdade. E não é verdade mesmo, porque, por exemplo, eu posso ser um pecador, mas se eu fizer uma obra boa, aquilo não vai reverter para a minha salvação. Mas aquela obra não é má. Lutero dizia que mesmo uma boa obra é má, é pecado. Isso é falta de realismo. Né? A doutrina da total corrupção é um delírio, porque não é assim. Essa não é a nossa experiência. Às vezes tem gente que está profundamente no pecado, não tem fé nenhuma, mas que faz boas coisas. E essas boas obras não são más por causa disso. Mesmo os maiores pecadores, os que vão se condenar até, eles são capazes de coisas boas, de boas invenções, de coisas que são realmente positivas. Então, a doutrina da total corrupção não é verdadeira. Mas o homem foi corrompido. E, de fato, nós somos inclinados ao pecado. Portanto, aqui, Deus estabelece uma inimizade. Deus estabelece uma guerra. Deus estabelece uma contenda. Eu porei inimizade entre ti, serpente, e a mulher. E entre a tua descendência e a descendência dela. Quer dizer, a serpente tem descendentes. Os escritos cabalísticos são heréticos, né? Eles dizem que a serpente gerou um filho junto com Eva. Isso não tem base bíblica nenhuma. É só heresia. Porque interpretam isso aqui de um modo muito literal. A descendência da serpente é aquilo que Jesus diz no capítulo 8 de São João. Vós tens por pai o diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira.
Ou seja, os filhos da serpente são aqueles que introjetam o veneno da mentira em sua alma. E, ao invés de acreditarem em Deus, acreditam nas heresias e nas ideologias espalhadas pela serpente e produzem frutos de iniquidade. Seguem o caminho da carne. Estes são os filhos da serpente. Portanto, entre os filhos da serpente e os filhos da mulher, não há possibilidade de uma síntese. E isso é muito claro no Evangelho. Por exemplo, quando Jesus fala do joio e do trigo. Quando ele fala dos peixes bons e dos peixes maus. Somos nós que, não aceitando a doutrina do pecado original até o fundo, queremos criar a galera, né? E dizer, não, é todo mundo do bem. Não é assim. É por isso que os cristãos sempre foram perseguidos, sempre foram incompreendidos, sempre foram martirizados, sempre passaram por ridicularizações, porque não há possibilidade de paz entre essas duas descendências. E quem colocou a inimizade foi Deus. São Paulo diz que não há comunhão entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial. Não tem jeito. Mas diz, esta te ferirá a cabeça, te esmagará a cabeça. E como é que a descendência da mulher esmaga a cabeça da serpente? Esmaga quando destrói as suas mentiras. A mentira dos seus falsos raciocínios. São Paulo diz assim, que o Deus deste século, deste mundo, cegou a inteligência dos incrédulos para que eles não conheçam o esplendor da glória de Cristo. Mas ele também diz, na mesma segunda carta aos Coríntios, que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Que fortalezas são essas? Os sofismas enganadores. São os erros, as mentiras do demônio. Ele seduz Adão e Eva pela mentira. Ela diz, a serpente enganou-me. A serpente enganou-me. Como é triste uma pessoa ter que chegar no final da vida, ter que enfrentar uma condenação eterna e dizer, é que a serpente me enganou. Eu acreditei naquele professor da faculdade. Eu acreditei naquele jornalista. Eu acreditei naquela pessoa, parecia tão boazinha, falava sussurrando. Todo mundo foi atrás dela. A serpente me enganou. Ora, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Qual que é a estratégia da serpente? A serpente não pode destruir os filhos da mulher, muito menos a mulher. Mas a função da serpente é ferir. Ferir. Ferir, por exemplo, através das emoções, porque as emoções são muito profundas em nós. Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma experiência familiar traumática, ela vai ter uma visão de Deus, da igreja, traumática, distorcida, muito facilmente. Por detrás de todo herege, de todo ideólogo, de toda pessoa que tem ódio de Cristo, você tem uma história de feridas. E estas feridas são o aguilhão pelo qual o engano nos aprisiona. O que acontece no nosso mundo? Todo mundo está muito ferido.
ferido por discriminações, ferido por violências, ferido por injustiças, ferido por todo tipo de desigualdade. Há uma difusão de feridas para todos os lados. E é com base nessas feridas que os enganos vão sendo construídos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem feridas na sua sexualidade, enxerga tudo a partir daquilo, parece que só existe a sua posição sexual, mais nada. Uma pessoa que tem feridas, por exemplo, na discriminação de raça, enxerga tudo a partir daquilo, parece que o mundo assumiu aquele viés. Uma pessoa que tem feridas pela pobreza, enxerga tudo desde a condição da pobreza. Todas as suas revoltas e tudo mais vêm na base daquilo. Portanto, nós precisamos aprender a nos livrar das feridas, a sair das feridas, a fugir desse padrão de uma vida que vive do passado. Ou seja, eu tenho que parar com essa cantilena. Porque meu pai é assim, minha mãe é assim, minha família era assim, no lugar que eu não nasci, e não sei o quê, fizeram isso comigo. Deixa para lá. Vamos nos livrar de todas as feridas. Vamos examinar se as nossas ideias não estão fundadas em limitações emocionais, talvez profundas. Isso eu vejo claramente na igreja. Houve um período, lá pela década de 50, 40, em que a formação sacerdotal era muito rígida. Muito rígida. Mas assim, tremendamente rígida. E não tinha uma formação espiritual muito profunda. O que aconteceu? Nas décadas seguintes, quando houve a abertura, todo mundo quis se livrar daquilo como quem está se livrando de uma praga. E as gerações subsequentes, que têm uma necessidade de certa formação, de certa disciplina, que estão perdidas no mundo, se sentem deslocadas, precisam de um apoio, etc., se apegam e esta geração, digamos assim, que está no meio, olha para aquilo e sente um negócio horripilante, quer fugir, fica desesperada, tem ódio, tem... Por quê? Por causa das feridas. O pessoal que estudou em colégio de freira, que tem trauma de freira. Você vê uma freira na rua, sai correndo. Por causa do rigor, que causou feridas e ela rejeita aquilo ali. Isso é terrível. Essas fortificações vão sendo construídas em cima disso. Então veja como que o texto fala de coisas profundas, hein? Quando nós meditamos e nós vamos nos meandros, nós percebemos que aqui tem muito caldo. E disse em seguida a Adão: porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer, amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás as ervas da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares à terra de que foste tirado, porque és pó, e ao pó hás de voltar. Antes disso, porém, eu pulei aqui uns versículos. Deus disse à mulher: multiplicarei o sofrimento da tua gravidez, entre dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido e ele te dominará. Ou seja, o homem perde a comunhão com Deus, perde a comunhão com a mulher, perde a comunhão entre si, entre os seus iguais. O pecado gera segregação, distância. E, por fim, perde a comunhão com a terra. A própria terra vai te vomitar. A própria terra vai combater contra ti. E o que significa isso? Aqui ele diz claramente
o solo produzirá para ti cardos e abrolhos. Esses cardos e abrolhos, cardos, né, são essas deformidades, por exemplo, que aparecem nas árvores, que aparecem nas plantas, etc. Abrolhos são espinhos. O problema é o seguinte, que como o homem é pó, e o próprio Deus diz aqui, tu és pó e ao pó retornarás, essa terra que produz cardos e abrolhos, também somos nós. É por isso que, às vezes, a gente nasce com defeito. É por isso que nós temos limitações, às vezes, psíquicas. Alguém pergunta, por que, às vezes, uma pessoa nasce, sei lá, deficiente, com problema? Por que alguém nasce com inclinação estranha, desordenada? Por que alguém tem um tipo de comportamento assim, parece que está martelado na conduta dele? Pois é que a terra produz cardos e abrolhos. São cardos da vida. Nós estamos vivendo num mundo decaído. Todos nós herdamos alguma doença genética, todos nós nascemos com alguma limitação. De alguma doença a gente vai morrer, a carne padece, o mundo está cheio de cardos e abrolhos. Qual é o problema? O problema é que nós hoje queremos ignorar que cardos e abrolhos são cardos e abrolhos. E nós começamos a nos proteger na posição de cardos e abrolhos. Nós dizemos, não, os cardos e abrolhos são só um jeito de ser. Os cardos e abrolhos são apenas escolhas, ou pior do que isso, porque a palavra escolha cai em desgraça. São condições plurais que a vida apresenta. É verdade que são condições plurais, mas não deixam de ser cardos e abrolhos. E quando isso acontece conosco, acontece na nossa carne, acontece na nossa vida, acontece na realidade, nós precisamos entender que nós estamos vivendo num mundo decaído. Não necessariamente as coisas têm uma causa mágica. Por exemplo, houve um terremoto esses dias, se não me engano, na Turquia. Alguém começa a dizer, olha, mas Deus, por que Deus permitiu? Mas foi um demônio, o que foi aquilo, né? Bom, nós estamos vivendo num mundo decaído, terremotos acontecem. Enchentes acontecem. Essa semana teve uma enchente aqui em Osasco. Uma porção de carros debaixo d'água. 3 pessoas desapareceram. Uma morta, 2 desapareceram. Acho que morreu todo mundo, não sei. Não tenho notícias. Por que a gente faz essa pergunta? Por quê? Por quê? O mundo é decaído. Nós estamos vivendo num mundo decaído. Essa é a marca da decadência do mundo. E às vezes as coisas são duras. Alguém diz, meu filho morreu. Terrível isso. É uma dor absurda essa. Perda de um filho. Talvez a maior dor que exista. Mas, no mundo decaído, filhos morrem. Antes que os pais, muitas vezes. É um mundo decaído. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. É a primeira vez que aparece o nome Eva. Antes era chamada de mulher, cerca de 17 vezes. Eu não contei corretamente, mas é mais ou menos isso. Mulher, 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 o tempo todo. Aí quando chega no Evangelho de São João, e Jesus diz a Maria, mulher, o que tem isso a ver conosco? Ou quando no alto da cruz ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Ou quando diz no Apocalipse, eis que apareceu um sinal no céu, uma mulher. Está fazendo referência a isso. Mas Adão coloca um nome na sua mulher que é Eva, que é um nome irônico.
Por quê? Diz aqui, ela é mãe de todos os viventes, mas na verdade ela é mãe de todos os mortais. Porque a vida se multiplica ao mesmo passo em que a morte. Todos morrerão. Então o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Pele do quê? De onde é que Deus tirou a pele? É uma pergunta muito interessante. Pele de bicho. Foi o primeiro sacrifício da história humana. Ou seja, o primeiro sacerdote do universo foi Deus. E o primeiro sacrifício foi imolado pelo próprio Deus. E ele pegou as peles desses animais e cobriu Adão e Eva, na linguagem bíblica, porque o pecado só pode ser perdoado com o derramamento de sangue, como diz o livro do Levítico e como repete o autor da carta aos Hebreus. É uma imagem do sangue de Cristo. Ou seja, quem pecou merece morrer, mas existe uma morte substituta. Um sacrifício expiatório feito em nosso lugar. E o primeiro sacrifício realizado na história foi feito pelo próprio Deus. É por isso que não há nenhum problema em que ele se encarne e morra por nós. Porque ele mesmo realizou esse primeiro sacrifício. E é importante que nós entendamos isso, porque Jesus, quando se encarna, quando morre por nós na cruz, há um livro do René Girard, lindíssimo sobre isso, chama-se O Bode Expiatório, em que ele mostra a originalidade narrativa do Evangelho. Quando Deus faz isso, se encarna e morre por nós, ele assume todas as nossas culpas, para que a gente pare de culpar os outros e pare de se culpar. Para que a gente aprenda a trocar a culpa pelo perdão, pela misericórdia, pela paz, pela graça, pela reconciliação, pela união com Cristo, pela caridade, assim por diante. Disse depois o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Isso aqui é uma ironia. Deus dizendo: viu como ele ficou igual a nós? Né? Pelo contrário, né? Ele decaiu. Capaz de conhecer o bem e o mal. Ele perdeu a capacidade de conhecer o bem e o mal. É o contrário. A gente até hoje não sabe direito o que fazer. Não aconteça agora que ele estenda a mão também à árvore da vida para comer dela e viver para sempre. Porque você imagina o que é não morrer no mundo decaído. De certo modo, a morte é até um alívio. Uma vez, estava falando com um padre de 90 e poucos anos, né? Aí eu falei: se Deus quiser, a gente vai comemorar os seus 100 anos. Ele disse: eu não queria não. Nossa, estou tão cansado. E é tanta doença, estou dando trabalho para os outros, etc. Porque chega uma hora em que o prolongamento da vida se torna ele mesmo uma pena. Então isso aqui é um ato de misericórdia de Deus. Colocar um limite para a nossa vida. E é importante que a gente pense isso. Hein? Quando uma pessoa morre, a gente sempre pensa que é uma desgraça. Mas a gente não pensa: do que Deus está livrando? O que Deus está livrando? Do que Deus está salvando? E o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde fora tirado, expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim de Éden os querubins e a espada lampejante de chamas para guardar o caminho da árvore da vida. No Novo Testamento nós entendemos que a árvore da vida é a cruz. E que o jardim do Éden é aquele jardim de que fala o Evangelho de São João na manhã da ressurreição. Que Maria Madalena estava ali
ao lado do sepulcro e pensou que ele fosse o jardineiro. Ou seja, esses querubins que representam a palavra encoberta, ainda não revelada, com espadas de fogo, eles já nos transpassaram com a verdade da pregação apostólica. E pela árvore da vida da cruz, nós podemos ter a intimidade com Cristo no paraíso de Deus, que é a vida da graça. Que dizem os padres da igreja, é a vida eterna incoata, começada. Portanto, ao estudar as consequências do pecado, todos nós podemos perceber que se nós crescermos pela vida de oração, o que Deus faz conosco é remediar aquilo que foi destruído por Adão, para que nós possamos ter comunhão plena com Ele em Cristo Jesus.